Olá, você que acompanha o Talk Connect, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma semana chega ao final e nós do Talk Connect temos a grata satisfação de receber o secretário de Saúde, o Wellington Souto, para fazer um verdadeiro raio-x da saúde pública da nossa cidade. Secretário, seja bem-vindo. Eu que agradeço a participação aqui nesse talk show, que é bastante assistido aqui no nosso município, né, Robson? Obrigado pela recepção e vamos falar de saúde. Secretário, vamos começar pelo que mais gera confusão. Já vamos começar assim, ó, e reclamação. O cidadão acorda passando mal e não sabe se vai para o postinho, no UBS, se vai para o PAN, se vai para o hospital, para onde é que ele vai. Como funciona essa divisão? O agendamento versus demanda das UBS? Bom, então a gente obviamente está falando bastante sobre isso porque a gente teve vários pontos que a gente chamou atenção desde que eu assumi a Secretaria de Saúde há 120 dias atrás. Então um deles é classificar exatamente onde as pessoas devem estar. Todas as unidades básicas de saúde, elas também atendem casos espontâneos, ou seja, não é só agendamento. Então a gente tem agendado 60% dos atendimentos por agenda, que era o que o sistema não permitia. Agora a gente, com um sistema novo, a gente consegue fazer até 60%, 70% agendados. Mas esses 30% fica aberto para a sociedade fazer os seus atendimentos espontâneos ali de casos agudos. Então a pessoa que tem um caso que não é urgente ou emergente, muito grave, ela pode sim recorrer ao posto de saúde. Acontece que na UBS abre das 7 às 11 e depois das 13 às 17. Se às vezes ela acordou muito mal, ela ou vai direto para o hospital antes das 6 horas da manhã, ou a partir das 6 horas ela pode estar indo para o PAN. Então o PAN funciona das 6 da manhã à meia-noite. E da meia-noite às 6 da manhã, quem faz o serviço de pronto atendimento para o município é o Hospital São Lucas, que é uma filantropia, contratado. Então você tem a unidade básica de saúde para atender você lá no seu bairro. Se tiver dentro do horário de funcionamento, você pode procurar a unidade básica de saúde sem problema algum. Se for caso urgente ou emergente, aí é o PAN direto. Tá? Mas pode acontecer da unidade de saúde não ter condição de atender a pessoa no caso agudo. Nessa condição, a própria unidade vai triar o paciente e vai regular ele para uma das unidades satélites ou para o próprio PAN ou para o próprio hospital, se o médico assim decidir fazer. Então você tem as unidades satélites, que é o Parque das Araras e o Parque das Emas, onde a gente tem uma estrutura melhor, inclusive ambulatorial, para poder dar suporte para esses casos, né, que são às vezes uma febre alta, algum vômito, alguma coisa assim, que não é o caso exatamente do PAN, por exemplo. Né? O PAN já é casos mais emergentes, mais graves, exatamente. Mas também realiza, porque a gente não pode negar atendimento de ninguém que chega no PAN. Acontece que a gente começou a fazer a classificação agora correta lá no PAN, que é de Manchester. E daí essa classificação tem dado um pouco de polêmica, porque, por exemplo, quando classifica lá a cor azul, pode esperar até 240 minutos. E esses 240 minutos soa ruim, né? As pessoas falam, 4 horas esperando. Não, mas é porque o caso não é grave, não é urgente. Então, no PAN, não é por ordem de chegada. No PAN é por ordem de risco de morte. Então, quanto maior o risco de morte, mais rápido a pessoa será atendida. Nós, como imprensa, já recebemos várias vezes reclamações e é lógico. Eu cheguei tal hora, fulano chegou, passou na minha frente. É válido frisar isso para a comunidade, que lá a prioridade é a gravidade e não a ordem de chegada, né? Exatamente, é a gravidade. Então, você tem classificação vermelha, que é de imediato, chega e já entra direto. A laranja, que é em até 15 minutos, que a pessoa pode ser atendida ou reavaliada. Depois você tem a classificação amarela, que é até 60 minutos. Depois você tem a verde até 120 minutos e a azul até 240 minutos. Acontece que depende do fluxo, isso pode acontecer de uma maneira mais rápida ou não. O que o sistema agora nos avisa deu 120 minutos do Robson. Ele vai ser rechamado lá na triagem para fazer uma classificação novamente. Daí vai aferir sua temperatura, vai aferir frequência cardíaca, enfim, a pressão, e daí vai classificar. Você pode aguardar mais um pouco. Ou não pode, o caso agravou. Entra direto, porque lá a gente prioriza sempre o risco de morte. Secretário, nós sabemos que quem procura uma unidade de saúde é porque não está bem. Né? Ninguém está... E isso, a dor gera no ser humano certa impaciência.
né? Estamos vivendo dias preocupantes aí, com casos de violência verbal e até contra o patrimônio público, né? Que temos o caso que foi registrado recentemente aí no Primavera, se eu não me engano. O servidor público que está ali também é pai, é mãe de família. Como a Secretaria tem lidado com isso? Por que a geração dessa campanha de gentileza gera gentileza é tão importante nesse momento? Eu acho que é um resgate, né, do respeito que a gente tem que ter pelos profissionais e também os profissionais da saúde pelo paciente. Então, é como você falou, a pessoa que está de um lado, ela está na pressão da dor de cabeça, da febre ou de qualquer outro sintoma que ela quer o atendimento. Por isso que ela procura o posto de saúde, a unidade básica de saúde, enfim, ou o PAN, ou qualquer outro dispositivo que a gente ofereça. Mas, do outro lado, também tem o profissional de saúde que também tem a pressão do trabalho, a pressão dos casos que ele já atendeu durante o dia. Mas eu sempre falo que não justifica, porque quem perde a educação perde a razão. Então, a gente precisa manter a educação. E as pessoas têm os canais para reclamar. Olha, não fui bem atendido, não estou satisfeito. A gente implantou no primeiro mês já de administração que a gente começou a avaliação de satisfação em todas as unidades, que é um QR Code, é uma plaquinha verde, que está em todas as unidades, a pessoa pode ler lá e responder a sua avaliação. E também tem os canais oficiais, né, que é a ouvidoria do SUS, a ouvidoria do município, tem a Defensoria Pública também, e também tem o Conselho Municipal de Saúde. E, se for um caso mais grave, até talvez recorrer à polícia para abrir um boletim de ocorrência. Então, todos esses canais, eles preservam a integridade do patrimônio público e das pessoas, porque também se a gente andar se ofendendo, a gente vai, né, o que a gente vai virar enquanto sociedade? Então, nós lançamos essa ideia aí de gentileza gera gentileza, justamente porque a gente sabe também que nós, enquanto funcionário público, também precisamos estar mais preparados para lidar com essas adversidades. Mas a população também tem que entender que o SUS é um dos melhores planos de saúde que existe, porque você não paga nada, né? Você tem ali toda a dedução de impostos, obviamente, mas para o paciente ele é totalmente gratuito. Por ele ser gratuito, a demanda é muito alta. Então, todas as pessoas recorrem e daí, às vezes, a gente tem filas, tem demoras, tem esperas e isso acaba deixando as pessoas um pouco impacientes. Por falar em paciente, secretário, muitas vezes acontece o desentendimento ou até a perda da paciência, pode-se dizer assim, é por falta de documento. Qual que é a importância aí do cidadão manter esse cadastro atualizado? E hoje, no universo de Lucas do Rio Verde, é possível já ter um número de quantas pessoas é atendido, alcançado? Inclusive esse caso do Primavera foi por conta de uma foto de um documento que não estava bem legível sem foto. Então a gente entende que a unidade básica de saúde ela prioriza a comunidade. Então muitas pessoas já são conhecidas do sistema de saúde, mas o que não impede do administrativo solicitar o documento, porque ele precisa conferir se aquela pessoa que está solicitando atendimento é a que está ali no cadastro. Então a gente precisa reclassificar sempre a atualização do cadastro e as pessoas às vezes ficam na dúvida se serve, se é só o digital ou só o físico. Não, a gente aceita tanto a documentação digital quanto a documentação física. Porém, a documentação digital ela tem que ser certificada do Gov ou uma CNH digital e não uma foto do documento. Então, o que acontece, às vezes a pessoa quer tirar uma foto do documento em casa e apresentar isso no celular. Isso não tem validade. Então, a gente precisa conferir, porque lá na digital ela tem uma sequência de códigos que é conferido. Então, são detalhes de atendimento que a gente entende que a sociedade precisa cumprir, porque nós também precisamos garantir que o atendimento seja para a pessoa correta, porque esses dados, para você saber, para a sociedade saber também, Robson, esses dados, todos eles vão para dentro do sistema, depois eles sobem para uma plataforma do governo federal e o governo federal faz os repasses de valores sobre os atendimentos que a gente realiza. E hoje, o município, em todos os atendimentos que a gente realiza dentro do sistema público de saúde, a gente ultrapassa 40 mil atendimentos por mês, né, desde todos os departamentos, desde laboratório, as UBSs, o PAN. O PAN quase chega, tem dias 500 atendimentos no dia. Então são muitos atendimentos, a gente entende que tem as dificuldades e tem coisas para melhorar, mas eu acho que a gente acerta muito mais do que erra. Secretário, uma das preocupações recentes aí foi referente aos profissionais contratados via Ágape. Como está funcionando aí a prorrogação desses contratos emergenciais e como está a preparação para um novo concurso público? Exatamente. Nós tivemos ali no mês de fevereiro, acho um pouco antes de eu assumir a secretaria, nós tivemos o rompimento, né, dessa modalidade de poder fazer através do MOCIP a contratação de profissionais e a gente começou
a organizar isso pelo processo seletivo emergencial. Esse processo seletivo emergencial, ele já tem alguns contratados que estão vencendo e nós estamos tratando junto com a Procuradoria do município para resgatar isso, né? Para tentar ver qual que é a orientação que a Justiça vai nos dar, se a gente vai poder renovar os contratos ou se a gente vai ter que dispensar e puxar novas pessoas do seletivo. Nesse tempo que eu estou, 120 dias, nós já organizamos o quadro de vagas, o quadro de necessidades e quais modalidades nós teremos dentro da saúde. Nós teremos a modalidade do processo seletivo, que vai ser para reposições de vagas. Nós teremos o concurso público, que nós vamos abrir também. Até o final do ano nós vamos abrir concurso público para as modalidades que estão necessárias de profissionais ainda, que é enfermagem, técnico de enfermagem, dentista, odontologia e medicina, né, médicos. E também nós vamos ter a licitação de cargos extintos, né, que é um processo também que a Secretaria de Governo está administrando, que são para cargos, nós aqui basicamente é motorista e administrativo, serão cargos licitados. E também nós teremos o credenciamento, que são profissionais da saúde que vão credenciar plantões, né? Geralmente isso aí vai estar utilizando no PAN ou talvez nas unidades satélites, que são os credenciamentos de processo para pessoas fazerem plantões dentro do sistema de saúde. Basicamente é isso. Até agora, no final de setembro, a gente deve estar com tudo isso rodando já nas suas esferas, né? Obviamente com os seus tempos, para que a gente possa realizar os concursos, processos seletivos e também as licitações de cargo. A sociedade, então, pode ficar tranquila que não vai faltar médico no PSF. Não vai faltar. Nem enfermeiro. Nem enfermeiro. A gente tem uma capacidade, né, que a gente está reduzido em alguns setores, e eu acho que isso é importante a gente colocar, porque a gente também está aguardando algumas liberações do governo federal de equipes de saúde familiar. Então, por você ter uma ideia, eu tenho equipes cadastradas aguardando a liberação para contratação desde maio do ano passado. Então, o governo federal também não tem contribuído muito para fazer a parte dele. E daí o município não consegue fazer a parte sozinho. Nós já investimos o dobro da obrigação na saúde. Então, o prefeito, institucionalmente falando, ele precisa investir no mínimo 15% da receita própria do município em saúde. Nós investimos uma média aí de 28%, 29%, chegamos a 30% até 32% de investimentos na saúde. E daí, quando você faz esse investimento, a saúde é importante, mas a educação também é, a infraestrutura também é, a qualidade de vida também é, a segurança também é. Então, tem todas as outras áreas que o prefeito precisa ficar equilibrando as contas para que ele também não responda por isso. Secretário, outro grande gargalo, que pode-se dizer assim, que é histórico, pode-se dizer também, do SUS é referente à fila de exames e especialidades. A Central de Regulação passou por uma mudança e agora tem o uso de QR Code no atendimento. Como essa tecnologia traz mais transparência para o paciente que está ali esperando, está aguardando chegar a sua vez? Quem espera, né, muitas vezes cansa de esperar na saúde. Algumas modalidades a gente entende que tem essa dificuldade, a gente tem tentado buscar soluções para isso. E uma das soluções que a gente encontrou foi tornar essa consulta do processo mais rápida. Então a gente criou um QR Code onde as pessoas têm um acesso mais rápido à informação. Vai resolver o problema? Talvez não, mas pelo menos ela vai ter uma informação um pouco mais qualificada daquilo que realmente está acontecendo no caso dela. Outra ação que a gente tomou, então a pessoa pode entrar ali, a gente está lutando para baixar esse tempo de atendimento, mas tem muitos casos que acontece o seguinte, a gente encaminha a mensagem, só que por conta da LGPD, a gente não pode passar a informação sem que a pessoa confirme que é ela. Então eu tenho que mandar assim, Robson, é com você que eu estou falando? Se você não me confirmar, eu coloco aquele atendimento em stand-by. Aí, às vezes, quando você me confirma, de noite, porque você saiu do trabalho ou você saiu de algum lugar, aí só no outro dia que vai ser resgatado, então a gente tem um tempo ainda de medição de atendimento alto. Mas a gente está tentando regularizar isso para minimizar. O outro passo que a gente deu dentro da regulação foi exatamente a telemedicina. Então, nós contratamos algumas modalidades, né, para que a gente possa desafogar algumas filas antigas. Por exemplo, reumatologia, que era uma fila que estava antiga, a própria psiquiatria, a endocrinologia, a neurologia. Então, essas são modalidades que a gente contratou agora a partir do mês passado, de uma empresa do Espírito Santo. Então, eles vão fazer todo o atendimento do paciente de forma online, né? A gente preparou uma sala para isso, uma sala equipada com uma TV, com uma câmera, um áudio muito bom. Inclusive, eu testei isso com o médico, né? Que fez um teste com a gente, funciona super bem. E a nossa equipe daqui, de Lucas do Rio Verde, vai dar todo o apoio para esse paciente. Então, a gente garante com isso que o paciente seja atendido,
que também ele não passe de mão de médico em médico, porque tem situações que a gente não consegue contratar profissional para estar aqui, né? Tem profissionais que não querem vir para o interior do Brasil, então é difícil também, principalmente os especialistas, e a gente tem feito essa articulação e tem funcionado muito bem. Isso vai se unir agora no programa também do governo do estado, que tem um programa para 27 modalidades de consultas online e que a gente vai ampliando. Então, acho que a gente também tem uma solução muito boa usando a tecnologia aí para tentar desafogar esses casos. E como está sendo a aceitação? Tá legal? Tá legal, tá legal. Eu acho que é muita novidade, né? É uma inovação muito grande. É novidade para o médico, né, que conhece o nosso sotaque e nós que conhecemos o sotaque do médico. Mas é bacana porque a gente consegue realmente dar bastante fluxo, né, nos atendimentos. Por exemplo, psiquiatria é uma coisa que independe muito de estar tocando, fazendo algum tipo de exame. Então, assim, você tem que ali investigar a pessoa, tem que ter aquele tempo para conversar com ela, entender e regular os remédios. Essa parte que regula remédio, a gente faz com a nossa equipe aqui. E a parte do profissional, a gente faz do lado de lá. Tem funcionado muito bem, as pessoas têm aceitado essa modalidade com bastante assim, otimismo, porque realmente nossa, graças a Deus me chamaram, né? Então a ideia é essa mesmo. E não tem como fugir mais da inovação, da tecnologia, da facilidade, tem que trazer ao nosso favor. E a gente vai ampliar, tá? A gente está agora com um programa para até final do ano a gente ter 100% dos nossos consultórios com a tecnologia para fazer essa consulta de especialista. Que daí vai ser o seguinte, vai ter na UBS, então o médico vai estar lá atendendo o Robson precisa do especialista, vai entrar em contato com o Estado vai disponibilizar um especialista, ao invés de regular e ele ir para uma fila, para alguém olhar para aquela fila, contratar um profissional, ele já vai fazer na própria UBS a consulta com o especialista que ele precisa dentro das modalidades que o governo do estado vai oferecer. Então isso também vai ajudar bastante. É um avanço muito grande isso. Secretário, falando em prevenção, a vigilância em saúde aí vai começar em breve aí 2 turmas lotadas de curso de manipulação, né, de alimentos. Isso mostra preocupação em proteger a cidade de doença antes mesmo que ela aconteça, pode-se dizer assim, né? Exatamente. Vai começar hoje, né? São 2 turmas que são importantes para nós, porque o que acontece? As pessoas têm e isso tem sido um assunto bastante polêmico também. Nós recebemos agora a parte de descentralização do Estado em relação à vigilância sanitária. Então, muitas das modalidades que o Estado supervisionava e não o fazia, né? Porque o Estado é grande, é pesado, não conseguia vir fazer para todo mundo, delegou essa função para o município. Então, o município começou a fiscalizar no lugar do Estado, onde o Estado deveria fiscalizar. E se a gente não fiscalizar, o Estado ainda vem e pune a gente. Então, além de fazer o trabalho deles, a gente ainda precisa fazer bem feito, porque senão eles têm penalidades para o município. E a gente começou a fazer esse trabalho e começou a gerar uma certa polêmica em relação às modalidades de serviços, né, de estruturas no município que precisam do alvará da vigilância sanitária. Então, a gente tem dito que nós não estamos aqui para punir, nós estamos aqui para orientar e regularizar. Então, todos os prazos de dilações, todas as reuniões, todas as dúvidas, a vigilância está sempre aberta a discutir eles para ajudar o empresário a investir e continuar desenvolvendo seu negócio no município. Esse é um ponto. O outro ponto são os vendedores, né, de cachorro-quente, pessoal que tem os seus carrinhos, tem aquele comércio menor. Quem está na modalidade da MEI, ela não obrigatoriamente exige que tenha uma liberação da vigilância sanitária. Então, muitos vão lá consultar, por isso a gente criou esses cursos, porque como não é exigência o alvará da vigilância sanitária para funcionar, por que não exige? Primeiro porque é MEI, e depois porque a gente entende, né, ou entende-se que esse tipo de negócio ele processa alimentos já fiscalizados. Então, por exemplo, o cara que tem o carrinho de cachorro-quente, ele compra a salsicha já com CIF, né, com o Serviço de Inspeção Federal, ele já compra o pão de uma padaria que tem a vigilância sanitária, ele só monta ali aqueles produtos e vende. Então, a prestação de serviço é montar o cachorro-quente e vender. E não é construir. Agora, se ele produz o hambúrguer, se ele produz o pão, ele precisa ter uma licença da vigilância sanitária, porque ele está produzindo alimentos através de um compêndio ali de ingredientes. Então, ele tem que ter uma estrutura na casa dele já organizada para isso e fiscalizado. Então, a gente é complicado porque a gente também não quer travar a economia. Mas também, por um outro lado, se a gente, como eu falei esses dias, se tiver uma mortalidade, uma morte
dentro do nosso município, uma maionese, porque a gente já ouviu falar muito isso dentro da cidade, morreu, comeu uma maionese, ou qualquer tipo de intoxicação alimentar, vai ser cobrado da vigilância sanitária, porque esse é o papel. Então, a saúde no município, Robson, ela tem função curativa e preventiva. A vigilância é o melhor meio de prevenir. Então, a gente está ali fazendo todo o trabalho, porque lá você tem vigilância em saúde, tem vigilância sanitária, tem a parte de vacinações, está tudo ali dentro da vigilância sanitária, que a pessoa fala vigilância sanitária, parece que é um órgão só. Mas você tem 4 estruturas ali dentro que são responsáveis pela prevenção das doenças dentro do município. Então, se eu não fiscalizo os restaurantes, por exemplo, eu aumento os casos de problemas lá na UBS, lá no PAN, lá no hospital e aumento o risco de mortalidade também da sociedade. Secretário, falando ainda sobre prevenção, nós não podemos deixar encerrar esse podcast sem falarmos da dengue, né? A dengue tem preocupado, tem ligado todos os alertas possíveis. A comunidade, a sociedade, ela tem um papel fundamental. Inclusive, essa semana, na sessão dos vereadores, foi falado por alguns edis que a sociedade tem que fazer a sua parte. A prefeitura está fazendo um mutirão de limpeza. O contribuinte, ou o cidadão luverdense, ele tem que fazer a sua parte e fazer a limpeza correta, né? Exatamente. A dengue é um papel de todos, porque é difícil combater sozinho, né? Porque é um agente pequeno, o mosquito é pequeno, se prolifera rápido e a gente tem um clima aqui tropical onde ainda favorece muito essa proliferação. E nós temos feito as campanhas intensivas, começamos agora na semana passada uma mais intensiva e tivemos 2 mortes no município, né, o que eu considero muito grave. Né? Nós tivemos uma morte em junho e uma morte em julho por conta da dengue. Então, quer dizer, é uma coisa séria, a gente precisa dar a importância que isso merece e o prefeito está empenhado dedicadamente, assim, pessoalmente, dedicado a resolver isso. A gente começou os mutirões de limpeza e a sociedade precisa nos ajudar. Mas Wellington, o meu terreno está ok e o do meu vizinho aqui não está. Ok, a gente tem um canal de denúncia, faça a denúncia, ligue para a vigilância sanitária. Todas as denúncias são apuradas rapidamente, porque é uma prioridade para nós. E não é só a dengue, nós temos a chikungunya e a zika, que também pega, né? E a chikungunya deixa sequelas aí por anos, a pessoa fica com dor nas juntas, enfim. Então é uma série de problemas que a gente pode evitar se todo mundo ajudar a gente a cuidar e manter a cidade mais organizada, principalmente os reservatórios de água aí, que são onde eles preferem fazer a proliferação dessa praga aí que está preocupando a gente enquanto munícipe. Secretário, Lucas do Rio Verde, eu ouso e costumo falar onde nós temos a oportunidade de estar, que é uma referência. A saúde de Lucas do Rio Verde, por mais que quem está aqui dentro sabe que tem desafios a serem superados, a nossa saúde é muito boa. Eu me recordo, o Rodrigo, o Marcelo que está aqui nos acompanhando, eu fui passar as férias num passado um pouco distante, lá em Recife. E eu, naquelas piscinas com ondas e tudo mais, e eu passei mal, fui para o pronto atendimento de bombeiro e tudo mais, e mesmo com o plano de saúde, eu tive que tomar soro em pé. Eu falei, poxa, cara, você com um plano de saúde num ponto turístico e não ter a estrutura necessária para atender a comunidade. E aqui em Lucas do Rio Verde, a gente tem uma estrutura fantástica. Se espera um pouquinho, ou um probleminha ali, outro problema cá, mas as pessoas têm que olhar, às vezes, para o município vizinho para valorizar o que a gente tem aqui, né? A gente não gosta de comparar muito com os outros municípios, porque... Por isso que eu já fui lá longe. Fica difícil... Não, eu falo assim, nós luverdenses, né? Não, eu acho que a sua comparação foi excelente, mas eu falo, nós luverdenses, a gente não gosta muito de tentar comparar com outros municípios, porque não dá para comparar. É diferente. Não dá para comparar. Você pegar qualquer unidade básica de saúde nossa hoje, ela tem uma característica que parece uma coisa... particular, né? Desde as cadeiras, dos ossos móveis, então assim, principalmente as novas agora que a gente inaugurou. Mas o que é importante a gente, né, trazer os números também. Lucas do Rio Verde, vou trazer esse furo para você aqui, porque a gente não publicou, mas já mediu e a gente vai publicar agora, essa semana provavelmente a gente vai publicar. Lucas do Rio Verde é a cidade que tem o maior acesso à saúde do estado do Mato Grosso e é primeiro colocado também no centro-oeste brasileiro em cidades de 80 a 100 mil habitantes. Então, e a gente está entre as 15 melhores do país. Se você pegar hoje a média nacional é em torno de 70% de acesso à saúde, então quer dizer que as pessoas que têm acesso rápido à saúde, né? Então, no Brasil, a média é 70%. Infelizmente, o governo do estado
tem hoje uma média de 68%, né? Mas já está com um programa agora, o Otaviano entrou e já lançou um programa de APS importante para o município. Então, tem municípios vizinhos nossos aqui que faltam 10 unidades de saúde para ele compor e conseguir atingir todos os bairros. A gente está hoje presente em 100%. Então, nossa cobertura de acesso à saúde é em torno de 99,8%. Então, quer dizer que para cada 10 luverdenses, 9,9 praticamente tem acesso à saúde. Então, assim, não todo mundo tem acesso à saúde. Inclusive, a gente tem mais de 130 mil cadastros ativos na saúde, o que prova que a gente também atende a região em volta aqui. E é sempre uma dificuldade, porque as pessoas querem acessar o nosso projeto aqui de saúde, porque são bem atendidos. Muitas pessoas vêm fazer pré-natal de fora. A gente sabe bastante, né, que tô morando com a minha tia agora, faz meu cadastro aí. E a gente não pode negar a saúde, esse é o papel do SUS, e a gente tem que fazer. Mas nós somos aí o primeiro município do estado do Mato Grosso, primeiro lugar em acesso à saúde, independente do tamanho do município. Então, quando você pensa nisso, você fala, tem município muito grande, que tem muitos recursos, mas ainda não consegue ser o primeiro colocado. E dentro do Centro-Oeste brasileiro, entre 80 e 100 mil habitantes de cidades, a gente é o primeiro colocado também e o 13º no Brasil. Então, eu acho que é um motivo de bastante orgulho para o prefeito, né? E para todos os prefeitos que passaram, porque eu acho que todo mundo sempre valorizou muito a saúde em Lucas e é um dos pilares que atrai também as pessoas para cá. Secretário, quero agradecer a sua presença, sua disponibilidade de estar conosco aqui no Talk Connect. Aproveitar e agradecer a Ascom em nome do Marcelo. Muito obrigado por fazer essa intermediação, arrumar um tempo na agenda. A gente sabe, 120 dias de trabalho à frente da Secretaria. Tem muita coisa para fazer e a correria é grande. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, eu sempre falo, tem coisa boa na saúde, né? E tem coisa boa na saúde mesmo. A Saúde Lucas tem várias coisas que a gente se orgulha, principalmente o nosso corpo de colaboradores, né? O pessoal, nós somos mais de 700 funcionários e a gente trabalha incansavelmente, não tem hora, não tem dia. Uma das coisas que eu tenho me apaixonado na saúde é exatamente pelo dinamismo que ela possui. Eu gosto de problema, então tenho bastante problema para trabalhar. Mas também o prefeito Miguel Vaz está muito assim, assertivo, né? As decisões que ele toma em relação a ampliações dos serviços, a qualidade do serviço, ele tem nos cobrado, né, diariamente sobre isso. E a parte que mais me deixa feliz é entender que, ainda que as filas sejam longas, a gente tem que valorizar as pessoas que estão ali na ponta. E eu costumo contar uma historinha, sempre que eu vou aproveitar aqui o que você tem tua audiência e vou contar do menino que jogava conchinha, né? Tinha um menino que ficava jogando conchinha no mar, todo dia ele ficava jogando a conchinha. Ele pegava a conchinha e jogava. E um monge ficava observando ele de longe. Um dia um monge olhou para ele e falou, vou perguntar para aquele menino o que ele está fazendo. Desceu lá e falou, o que você faz aqui? Ele falou, não, as conchinhas elas vêm e encalham aqui. E daí o sol bate, elas morrem. E eu estou ajudando elas, eu pego e jogo elas para o mar. O monge achou até inocente a criança, achou bonita a ação dela. Falou assim, tá, mas você não percebeu que são milhões de conchinhas e milhares de quilômetros de extensão de litoral? Você acha que você vai fazer a diferença? Daí ele abaixou, pegou uma e jogou, falou, para essa eu vou. Então, assim, é uma historinha simples, mas se você não entender que você, ainda que você não possa resolver todos os problemas, ainda que a gente não tenha recursos, nem financeiro e nem de profissionais para atender todos os problemas que a saúde apresenta, a gente não pode esquecer que para aquela pessoa que está na nossa frente, naquele momento a gente pode fazer a diferença. Então eu tenho vestido esse mantra dentro de mim, então não tenho hora, respondo sempre que eu posso e sempre que eu consigo ajudar, a gente tenta ajudar, porque quem precisa sabe o quão é importante ter saúde, né? Se a gente está aqui ouvindo, a gente acha que tem 25, 100 problemas, quantos problemas você tem aí na tua casa hoje? 10? Mas se amanhã você tiver uma doença que é grave ou que é um câncer, alguma coisa, você passa a ter um problema só e todo o resto vira resto. Então a gente tem que entender que as pessoas precisam mesmo, as pessoas sofrem de verdade e a gente não pode fechar o olho para isso. Então eu que agradeço você abrir o espaço aqui da gente poder vir falar, agradeço toda a equipe da Ascom também que proporcionou esse momento, o prefeito Miguel Vaz, que tem trabalhado incessantemente para isso acontecer e ser uma realidade do nosso município, o Rodrigo, o Robson, obrigado pela abertura e vamos em frente porque tem muita coisa boa na saúde. Muito obrigado, secretário. Quero agradecer a você que acompanhou até agora essa conversa maravilhosa aqui no Talk Connect. Peço que você compartilhe com outras pessoas para saberem um pouquinho mais sobre Lucas do Rio Verde. E para a gente encerrar, como todas as vezes, eu quero que você acompanhe o Institucional falando de uma terra que é muito abençoada, que se chama Lucas do Rio Verde. Um forte abraço e até o próximo programa. Você está em Lucas do Rio Verde, a cidade de oportunidades.
Aqui, a geração de empregos e a qualidade de vida se encontram. Com mais de 92 mil habitantes e um setor produtivo em plena expansão, Lucas do Rio Verde produz mais de 2 milhões de toneladas de grãos e transforma essa riqueza através das agroindústrias. Somos uma das cidades que mais crescem no Brasil. Aqui, a vida acontece com qualidade. Ruas 100% pavimentadas levam a bairros planejados, espaços de esporte, cultura e lazer. Um município que tem o primeiro e melhor saldo de empregos do país e um dos maiores IDHs. E um dos pilares desse crescimento sustentável: educação. Investimentos em novas escolas, qualificação de professores e infraestrutura moderna. O Contraturno oferece oficinas culturais e escolinhas esportivas, preparando os alunos para um futuro inovador. Crescemos sem deixar ninguém para trás. A atenção básica está presente em todos os bairros, com UBSs acessíveis para todos. E um avanço importante: a parceria com um hospital filantrópico amplia os serviços, garantindo 20 leitos de UTI e suporte de média e alta complexidade. A inovação também está na segurança. Centenas de câmeras monitoram a cidade 24 horas por dia. Tecnologia, inteligência, Guarda Civil Municipal armada e todas as forças de segurança trabalham de forma integrada para garantir tranquilidade à população. O sonho da casa própria é uma realidade. O programa Ser Luverdense Habitação, em parceria com os governos estadual e federal, já criou mais de 4.000 oportunidades de moradia. E o projeto segue avançando com uma política pública permanente, através do Fundo Municipal de Habitação. A qualificação profissional é uma prioridade. Contamos com todo o Sistema S e instituições superiores que impulsionam o desenvolvimento econômico e social. E agora um grande salto: a chegada da UFMT, que trará cursos tecnológicos inovadores para formar profissionais ainda mais qualificados. Nosso ecossistema de inovação cresce a cada dia. Lucas do Rio Verde caminha para ser uma referência internacional em economia verde nos próximos 10 anos. E toda essa pujança é representada pelo Show Safra Mato Grosso, uma das maiores vitrines de difusão tecnológica do Brasil. O presente e o futuro andam de mãos dadas. No retrovisor, uma história de progresso. No horizonte, um novo tempo de oportunidades. A duplicação da rodovia BR-163 facilitará o escoamento da produção. O contorno rodoviário trará mais mobilidade e eficiência ao tráfego de cargas. E um novo aeroporto fortalecerá a conectividade com os grandes mercados. Com a criação da Zona de Processamento de Exportação, ZPE, Lucas do Rio Verde será um hub de negócios, atraindo indústrias e impulsionando a economia nacional. As ferrovias vão conectar nossa cidade aos principais portos do país, reduzindo custos e aumentando a competitividade do agronegócio. Tudo isso fará de Lucas do Rio Verde uma grande conexão inteligente de distribuição logística do país. Lucas do Rio Verde está pronta para o futuro e de portas abertas para quem quer crescer. Caminhamos a passos largos, seguimos de cabeça erguida, sempre adiante, como a EMA, ave símbolo do município. Investimos em inovação, mirando um futuro onde crescimento econômico e sustentabilidade caminham juntos. O passado dos pioneiros inspira cada nova conquista. O presente é vivido com intensidade. E o futuro já está sendo construído com planejamento, coragem e a certeza de que o melhor ainda está por vir. Lucas do Rio Verde, um polo de inovação, um lar para todos, um símbolo de desenvolvimento. Uma cidade que não apenas cresce, mas cria oportunidades para todos.